E aí, gente, dando início a isso aqui. Hoje a gente vai começar uma série sobre Keynes. Eu vou colocar como título Desconstruindo Keynes. Obviamente, eu não concordo com a doutrina keynesiana, mas eu vou explicar o livro dele, chamado General Theory. Obviamente não bate com a escola austríaca, mas principalmente na política de Keynes é pior. Acho que a visão dele de economia é melhor do que a visão política, por exemplo, aqueles livros que ele fala sobre os resultados da Primeira Guerra, etc. É um pouco mais complexo, né? É mais complexo essa questão, é associada à visão política dele, que é mais estatista. Mas economia, em alguns pontos ele realmente é bom, em outros ele deixa a desejar. Obviamente, os posteriores a ele é pior. Então, tem vários pontos, por exemplo, do que normalmente eu li, as pessoas diziam de Keynes, né? Obviamente, eu já tinha lido livros dele, mas é a primeira vez que eu li o General Theory, né? E tem vários pontos ali que mostra que Keynes ele tinha alguns insights bons, embora, obviamente, no geral, a teoria dele não bate com a escola austríaca, que eu acredito no caso, né? Então, primeiro, a razão de eu falar sobre isso é de um livro do Schumpeter, que eu vou fazer um curso também no canal, se Deus quiser. Schumpeter. O livro dele de Historical Analysis, capítulo 6, em que ele cita essa equação aqui, que eu vou deixar... Acho que eu vou deixar nessa cor mesmo. Que essa é uma equação associada à demanda e oferta, né? Então ele tem, explicando a visão keynesiana, a soma, I sendo igual a 1, que eu vou explicar, de n menos 1 commodities, pode ser arroz, trigo, não importa. E você vai ter o preço ionésimo ao longo do tempo e a demanda ionésima de N commodities, qualquer commodity que seja, né? Isso vai ser equivalente é a lei de 6 segundo Keynes, né? Isso daqui vai ser equivalente à soma também de N menos 1 commodities do preço com a oferta, em que I ele vai de 0 até N. São N commodities sendo transacionadas, né? Pode ser arroz, trigo, petróleo, qualquer coisa. Isso tem a ver com a lei de Say, né? Então vou colocar aqui. Ou a interpretação de Keynes da lei de Say, né? Lei de Say, que é um francês. E o grande ponto é que você tem que o produto do preço pela demanda de commodities é igual à oferta. Nesse sentido, a visão keynesiana é resumida de forma muito simples, em que a demanda ela gera oferta. Embora os dois lados da equação são associados, você pode dizer o contrário. Porém, a visão de Say não é essa. Ela não é essa. Primeiro que esse princípio de equivalência é totalmente abominável, né? Então, dizer que existe uma equivalência aqui sem margem de erro, sem assumir uma margem de erro em relação à oferta e demanda, porque, por exemplo, no mercado, você tem a oferta de arroz, por exemplo. Tu acha que nunca vai deixar de vender algum arroz? Se o dono do mercadinho ali pequeno, né? Ele compra sacos de arroz no agregado, no atacado, né? A mais do que a quantidade que ele vai vender. Vamos supor que esses 3 sacos vencem. Isso chama margem de erro. E essa equação aqui não assume a margem de erro. Embora talvez Keynes, se estivesse aqui, ele poderia dizer que ela assume, porque a teoria dele é muito mais longa do que isso. Essa equação, na minha opinião, ela não diz nada sobre o que ela tenta explicar. Na verdade, o que é verdade é que a oferta gera demanda. Se a gente colocar em lógica proposicional de Hazlitt, a gente pode ver que em vez disso daqui, a gente tem que... E uma coisa que quem responde isso muito é o W.H. Hutton, né? Que eu já falei em outro vídeo. Que é um livro chamado A Reabilitação da Lei de Say. Então, a produção de N commodities em estágio de produção, o aumento dela, né? Vai gerar uma baixa no preço, depende do produto, né? Depende do contexto. Mas, por exemplo, se eu produzir mais café,
por uma safra muito boa, etc., ou eficiência de custo e tal, você tem uma baixa na utilidade marginal do café. Porque agora você tem mais para vender, você não pode deixar vencer e você vai fazer o preço menor. A maioria dos commodities é assim: arroz, trigo, tudo cevada. O preço de N produtos finalizados, que lembra que a gente coloca Y, né? Então, o aumento da produção pode gerar, pela lei da utilidade marginal, um menor preço, o que vai aumentar a demanda se o mercado for elástico. Para elástico, na lógica proposicional de Hazard, a gente coloca esse que aqui. Significa elástico. Preço afeta a demanda. Quando eu digo inelástico, o preço não afeta a demanda. Aí é assim que eu coloco em lógica proposicional de Hazard, né? Quando o mercado é inelástico, como arroz, trigo, etc. Mas aqui eu tô falando de mercado elástico, especificamente de produtos finalizados, né? Então, o que significa isso? Em vez disso daqui, o aumento da produção, ele gera baixa de preços e no mercado inelástico aumenta a demanda de produtos finalizados. Por produtos finalizados, como no caso que eu falei do café, em jogos, por exemplo. Então, se você tem um aumento de produção e baixa de custo, etc., no mercado associado à produção de silício, de chips de computador, memória, etc., computadores, por exemplo, vão baixar de preço, etc. Então, pela lei da utilidade marginal, que eles vão ter mais do que o normal a um custo menor e pelo esse mercado ser inelástico, elástico na verdade, o preço afeta a demanda, né? E pelo preço baixar, a demanda vai aumentar. Por exemplo, se todos os PlayStation 5 do mundo ficassem R$ 100 por algum motivo, todo mundo ia querer comprar, certo? Então o preço afeta a demanda. É simples, né? Jogos também assim, diversos produtos, né? Eu creio que isso é muito mais correto de dizer do que isso aqui. Isso aqui é. Mas resume a visão de Keynes, né? Então a causa não veio da demanda, mas tem raiz na oferta, né? Essa é a grande diferença da visão keynesiana. Que a visão keynesiana, ela tem um foco mais na demanda, né? Então a demanda, ela produz a oferta. Os fatores de trabalho, né? Só que isso daqui não é o suficiente. Tipo, isso daqui não é, tipo, a visão de Keynes completa. Pra gente ver a visão de Keynes completa, você tem que ler o General Theory. E é isso que eu vou começar agora. Então, a primeira equação que ele cita é uma função de agregação de oferta, né? Então, vamos para o livro em si. Então, ele tem Z, vai ser igual a φ, que é uma função. Pode ser um algoritmo, etc. E N é o pessoas empregadas, né? Employed. Fator de trabalho. Pessoas empregadas, no caso. E ele vai ter D, F de N, que é o faturamento do empreendedor. Então, D vai ser igual a F de N. Porque ele vai associar demanda com income, o que é ganho, né? Então, ele vai te dizer que essa é a função agregada de demanda, né? Em que você tem aqui N. Então, a quantidade de pessoas que você pode empregar, que é o fator de trabalho, é N. Você tem uma função disso. E também associado também a investimentos necessários para isso. De certa forma, se eu colocar aqui sendo salários W, wages, e aqui pessoas empregadas, a gente pode ter uma curva em que você tem a curva de demanda D e a curva de demanda D prime. Acho que isso daqui eu acho que é melhor assim. Então você tem duas curvas de demanda, em que aqui você tem um salário menor e menos pessoas empregadas, é aqui e aqui um salário maior e mais pessoas empregadas. Dependendo da curva de demanda para certos serviços, né? Porque você precisa de uma utilidade marginal daquele mercado específico para, de fato, haver razão para contratar pessoas. Por exemplo, se você não tem demanda para fazer sites, então
não tem demanda para contratar pessoas para fazer programação por trás de um site, né? Ou sites. Mas porque existe muita demanda para isso, né? Porque várias empresas elas precisam de sites e tal, para oferecer seus produtos, serviços, etc. Então a demanda é extremamente alta no momento. Que talvez não era no começo da internet, mas hoje em dia tem uma demanda monstruosa por programadores associados a Node.js, Java, Script, coisas do tipo que é associados a sites, né? E coisas do tipo, né? Então, basicamente você vai ter outra equação que você poderia dizer que isso é igual a isso, né? Que essa função de agregada de oferta, porque isso aqui tem a sua oferta, o que você pode produzir e a demanda. Que ambos são equivalentes, né? Então alguém poderia dizer que isso é verdade, né? Que a oferta é igual à demanda, né? Equivalente à demanda. Mas isso não é uma proposição muito correta, na minha opinião. E aí ele coloca coisas como, por exemplo, sobre a visão clássica, né? Eu não vou citar a visão clássica, senão confundir suas mentes, né? Então eu anotei algumas coisas aqui sobre a teoria clássica, mas não é a opinião dele, né? Então é mais fácil eu colocar a opinião do Keynes no geral. Ele vai falar que recursos, custo e faturamento dependem do nível de empregabilidade, né? Então, recursos. Vou trocar de cor aqui. Então, ele vai dizer que recursos, custo, custos e, na verdade, renda dependem de N. Lembrando que N é isso daqui. Então, depende desse fator de trabalho. E você precisa de investimento necessário para você empregar todo mundo. Então, há uma, e aí vai curvas de taxa de juros, etc., eficiência de capital, que ele vai falar também sobre. Ele vai falar que D1 depende da propensidade de consumo. Então, D1 vai ser propensidade ou propensão ao consumo, que não é um valor exato, né? Porque as pessoas mudam as preferências constantemente, né? Até o Keynes, obviamente, diz isso, que é óbvio, né? E D2 vai ser o valor devotado para o prospectos de investimento futuros, né? Prospectos de investimento. Então, basicamente, você tem essas duas variáveis que vão ser importantes para depois, né? Então, propensão ao consumo e propensão ao investimento. Essas duas vão ser associadas, né? E você vai ter uma soma de ambas, tanto de D1 quanto D2, que vão associada a N. Então, ele baseia esse fator de pessoas empregadas, o que chama de full employment, né? Todo mundo empregado, no caso, com a propensão ao consumo, porque se você não tem consumo, você não tem produção. Então, esse é um ponto importante. Até Rothbard diz, né? O fim da produção é o consumo. Então, sem consumo, não tem por que produzir. Não vai ter vendas, certo? E propensão ao investimento. E se você não tem consumo, você não tem propensão ao investimento. Então, na verdade, esse daqui, o D2 está associado a D1, na verdade. Em questão de causa, né? Já poderia mudar a equação já. Mas ele diz isso, né? Que esses dois que são importantes para N, que é a variável sobre trabalho em si. Então esses são os pontos centrais aí do começo, né? Então eu vou apagar algumas partes e a gente vai fazer mais proposições, né? Então eu vou apagar isso aqui. Que a gente já viu já. Agora vai ter mais coisa ainda associada a isso. Primeira coisa que D1 mais D2 vai ser igual a demanda geral e a oferta em si, né?
segundo ele. Então, D1, que é a propriedade para consumo, mais D2, vai ser igual a demanda, no geral. D, que vai ser igual a F de N, que é a função agregada de oferta. Lembra que isso aqui é a função de quantidade de trabalho, né? E aí você vai ter o D2, que é o de investimento, vai ser igual a essa função de trabalho necessária, menos a propriedade para o consumo, que ele vai dar esse QC de N agora para mudar o valor. Mas aqui é a propriedade para consumir, que obviamente você não consegue calcular isso aqui, né? Só estimar no máximo, e não de forma acurada, que vai ser igual ao investimento. Então o investimento ele vai ser igual a quantidade de capital que você tem para empregar pessoas e menos a propriedade de consumo. Isso aqui é importante, por exemplo, ele fala sobre países, né, por exemplo, mais pobres, que eles não vão ter, eles vão ter, por exemplo, uma quantidade de pessoas para realizar serviços, mas não o capital adequado para realizar produções, por exemplo. De repente alguém tem conhecimento suficiente, mas ele não tem capital suficiente para gerar serviços. É estranho você citar Rothbard aqui, que ele cita, obviamente, capital, trabalho e tempo como formação de capital. Então, às vezes, as pessoas têm o N, né, que é a quantidade para trabalho. Aqui nesse cabo de trabalho não é salário, mas sim... Esse W não é salário de wage, mas sim trabalho em si. Aqui é tempo. Então, ele tem a força de trabalho, mas ele não tem o capital. Alguém encerra a leoa, por exemplo. Então, o cara é inteligente, mas ele não tem o capital necessário para gerar as coisas que ele precisa. Tipo, bancos não são tão bonitinhos como em outros países, não tem uma oferta de capital suficiente, política ali atrapalha muito e coisas do tipo, em vários países da África, por exemplo. Então, num país mais pobre, você pode ter pessoas qualificadas para fazer empresas, mas não a quantidade de capital necessária para que esses sonhos sejam realizados, né? O que é um problema. Então, às vezes, a Coreia do Sul, ela teve muita ajuda dos Estados Unidos, financeira inicialmente, e aí ela começou a produzir ela mesma para exportar, né? Então, a Coreia do Sul, ela investiu em educação e exportação. Para você exportar, você precisa produzir, né? Teve fábricas também japonesas pós Segunda Guerra que foram aproveitadas, mas o grande ponto é que eles focaram muito em exportação, né? A Coreia do Sul, né? Singapura é outra também. Então, e esse N, nesse caso, vai ser agora a produtividade marginal do trabalho. Então, agora aqui vai ser produtividade marginal. Por cada tipo, produto feito, né? Do trabalho. Nesse ponto ele tá correto, mas no geral, o problema é que ele não tá errado. Em alguns pontos não tá errado aqui, mas ele vai estruturar as suas noções de uma forma errada. Que a gente vai ver posteriormente, né? Infelizmente. Nada contra o Keynes, cara. É só simplesmente. Eu vejo isso daqui totalmente sem qualquer tipo de emoção, coisa do tipo, né? Tô tendo o máximo neutro aqui. Bom, ele diz que N não pode exceder o valor que reduz o salário real para uma equalidade com a desutilidade do trabalho, né? Marginal. A desutilidade é o que uma pessoa ganha por não realizar produção, né? Então, ele não pode exceder o valor que pode gerar uma redução do salário, né? Que a gente vai ver como funciona isso, né? Então, de certa forma, quanto mais N, ele vai dizer, quanto mais pessoas, no caso, empregadas, você vai ter que Z ou D1, que eu já vou explicar. Você vai ter Z ou D1, um dos dois, não os dois. Em que Z é o agregado de oferta e D1 é a propriedade de consumo. Ou você vai ter uns dos dois, né? Ao aumentar N.
oferta, tu gera mais oferta ou propriedade para o consumo. Só que depende, cara. Por exemplo, vamos supor que eu ganhei R$ 1 milhão. Eu investi numa fábrica de garrafas de água. De garrafa PET, sei lá. Vamos supor que eu faço isso de forma totalmente ineficiente, sem marketing, sem etc. Esse capital vai ser absorvido, né? Então, vamos supor que eu compro máquina que é inútil, que não gera excedente de produção, eu contrato pessoas de forma totalmente errada. Enfim, vamos supor que todos os processos necessários para a empresa ser bem sucedida tá errado. Transporte, tudo tá cagado, foi feito de forma errada. Eu posso aumentar ainda enquanto eu quiser, posso aumentar o investimento quando eu quiser, não vou gerar nada. Então, obviamente, ele disse que tem, por exemplo, taxas de juros são associadas à produtividade marginal do trabalho. Perdão, a eficiência marginal do capital, que também tem a ver com isso. Só que esse negócio de eficiência é uma coisa que não é tão elevada por ele em alguns aspectos, né? Porque o que é eficiência de capital, né? Eficiência é você ter lucro. Por quanto tempo? Uma empresa ela pode ter eficiência por um tempo, e não ser eficiente. O próprio Buffett Menger fala, né? Tem empresas que elas podem ter um gerente horrível e serem boas porque realmente o mercado que ela tá e como ela tá proposta no mercado faz essa empresa ser, tipo, fácil de gerir, né? Então, basicamente, ele diz que sem propriedade para o consumo, o nível de empregabilidade não pode aumentar. Então, obviamente, as pessoas têm que consumir, a não ser que a propriedade de investimento caia, né? Se não tem investimento, vamos supor que um país não tem investimento, aí ele fica com os mesmos produtos horríveis, né? Sempre. Aí a propriedade de consumo não vai mudar, né? Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem, tipo, entra no Walmart da vida e tu vê um monte de produtos diferenciados, né? Eu tava vendo um vídeo do tiozão da casa lá do canal sobre games, né? Ele tava mostrando o Walmart. Cara, a variedade é realmente gigante, né? Mas você tem. Não só. Tipo. Eu não eu creio que a variabilidade vem de consumo, ela vem, na verdade, de investimentos e da qualidade econômica do país, Estados Unidos, que cria a habilidade de consumo. Então não é o consumo americano que faz as empresas produzirem mais. É a disponibilidade de capital, de know-how e várias questões do ambiente econômico dos Estados Unidos que gera D1. Então, na minha opinião, isso daqui não está correto, essa noção aqui. O certo é dizer que, na verdade, D2 implica D1 e não mais. Então, a propriedade de investimento, ela vai implicar, teoricamente, consumo, principalmente de mercado elástico, né? Porque o preço afeta a demanda. Então, você produz algo mais de forma mais eficiente, sem custo, etc. Então, na minha opinião, essa função aqui tá errada. E no fim, D2 sozinho, sem D1, vai também aumentar a força de trabalho. Essa aqui é uma coisa que o próprio W.H. Hutt disse, que eu já citei outro livro dele. Ele diz que na lei de Say verdadeira, não a keynesiana, em todo o processo de produção que demanda investimento, você tem toda a função de salários, todas as questões de rotabilidade de capital, porque a pessoa que recebe salário, ela vai comprar leite, pão, aluguel, etc. Ela vai fazer o dinheiro rodar na economia. E é isso que vai gerar várias questões que não dependem da propriedade de consumo. Então, eu acho que talvez o erro de Keynes é não entender as causas. Ele focar muito numa proposição dele e não entender a causa real do que ele tá falando, né? Então, acho que nesse ponto ele errou, né? Então, em resumo, D1 e D2 definem N. Nesse caso, o prospecto de investimento e de consumo segundo Keynes, né? Como eu já disse, na minha opinião, eu creio que D2 sozinho define N. E na verdade é o prospecto de investimento do capitalista que vai criar produtos que talvez o consumidor goste, né? Pode ser que ele crie um produto horrível. E aí, obviamente, não vai ter lucro.
Mas eu não creio que a ordem das coisas é como ele diz, né? Eu creio que essa é a ordem das coisas, na minha opinião. Não assim. Eu creio que essa aqui bate com a visão austríaca, principalmente do W.T. Hutch, porque na minha opinião quem fala melhor sobre isso é o W.T. Hutch. Um livro que eu já citei, que é uma reabilitação da lei de Say, que eu posso deixar na descrição. Então, no geral, eu acho que tá bom pra primeira aula, né? Já deu 25 minutos. Eu creio que não é bom eu me estender mais, mas isso aqui não é o suficiente, tá? Keynes fala muito mais do livro dele. Eu vou seguir as aulas falando sobre isso. Mas o grande ponto que você tem que lembrar é que Keynes via diferente a noção de... Tá resumido aqui, né? A noção de relação de oferta e demanda. E de oferta de trabalho, né? O legal, na minha opinião, é que por mais que ele acredite em questões que são diferentes da teoria austríaca ou de Mises, né, de juros, né, que ninguém é superior a Mises em juros, né, na explicação dos juros, que ele diz que os juros dependem da produtividade marginal do capital, da eficiência de capital, né, da eficiência marginal de capital, que outras palavras dependem de lucros. Então, ele fala, né, que se você aumentar os juros não vai alterar as relações que são causadas pela eficiência marginal de capital. O que é bom, porque mostra que ele não acredita numa preferência de liquidez, né? Que se alterando a taxa de juros arbitrariamente, você faz as coisas, como alguns dizem, né? Dele, dizendo isso. Então, pelo que eu vi no General Theory, a visão de juros dele é diferente do que eu vi de outros livros de pessoas falando sobre o Keynes, né? Então, nesse ponto, ele tá melhor do que eu pensava, né? Mas eu acho que, tipo, o cara por exemplo, se você ler o livro de teoria de probabilidade de Keynes, é muito bom. Não é aplicável à economia, infelizmente, embora ele tente, mas é muito bom. Agora, a questão é que, na minha opinião, ele errou em alguns pontos. Ele não estruturou a causa e efeito em alguns pontos. E eu creio que eu não tô tendo nenhum bias aqui. Você pode falar, você tá falando isso porque você quer na escola austríaca. Eu não, cara, se eu ver algo errado em alguma teoria, eu não tô nem aí. Não, eu não sigo nenhum, tipo, economista de forma acirrada, né? Então, obviamente, o que eu menos discordo é Mises em vários pontos. Rothbard eu discordo de mais pontos. Cantillon, talvez eu concordo com bastante coisa. Mas, na minha opinião, do ponto de vista sincero aqui, nesse ponto associado que a gente já viu agora, em relação ao que de fato gera a propensão ao consumo, o Keynes errou, né? O Keynes, ele cometeu um erro de relações de causa e efeito, né? Ele feriu uma causa que na verdade não era a real. E eu creio que eu nem preciso corrigir isso porque a minha visão mesmo veio do W.T. Hutch, que eu já citei. Então, W.T. Hutch, que eu vou pôr aqui, é esse livro aqui, pra terminar. A Rehabilitation, acho que nem escreve assim, mas of Say's Law, uma reabilitação da lei de Say. Eu não sei se tem em português, mas tem de graça o PDF na internet. Do W.H. Hutch. Nesse livro, ele explica por que isso tá errado. Então, e também o livro A Teoria do Ócio, né, dele, né? The Theory of Idle Resources, que eu já fiz um vídeo nessa série, né? Theory of Idle Resources, também. Melhor livro dele, na minha opinião, que eu já li no momento. Não sei se tem outro que eu não li. Mas também ele fala sobre isso indiretamente. O que acaba também destruindo essa visão keynesiana, né? Então ele fala bastante mal de Keynes, né? Mas o Keynes, ele não é ruim. Ele só estava errado em muitos pontos, né? O que, mas tá, ele é pior pra início de conversa, né? Ele é pior em política. Ele é melhor em economia. Teoria da probabilidade é muito bom, embora não aplicado pra economia a probabilidade que ele criou. Eu creio que o Trig Ravel é muito melhor que ele em probabilidade. Muito mais sincero, né? Em relação de se funcionava ou não. Mas esse é o ponto, né? Até o próximo